A cidade de Paris, capital da França, um dos lugares mais visitados não apenas do seu país, não apenas da Europa, mas do mundo inteiro. Paris possui vários pontos turísticos: a Basílica, as capelas, os monumentos, a ópera, os palácios e, claro, a Torre Eiffel. Mas um ponto turístico pouco conhecido, mas muito interessante, são as Catacumbas de Paris. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos falar dessa catacumba, praticamente um labirinto gigantesco que existe abaixo da cidade de Paris. E como sempre, vamos usar a nossa máquina do tempo para começar a história do início. Ainda no século XIII, há mais de 700 anos atrás, o subsolo de Paris era uma grande pedreira. De lá, extraíam pedra calcária, mármore e outros materiais que construíram muitas das casas e monumentos da cidade. Algumas construções dessa época ainda existem até hoje, inclusive. Durante anos e anos, e estou falando de décadas, talvez até séculos, mais materiais eram extraídos do subsolo da cidade. E quanto mais materiais eram extraídos, mais os corredores ficavam maiores. Quando a pedreira foi encerrada, existia um verdadeiro labirinto selado abaixo de Paris, com mais de 300 quilômetros de corredores de pedra. Mas agora nós iremos dar um salto de 500 anos. Foi só na metade do século XVIII que as catacumbas começaram a ser formadas. Nessa época, a cidade de Paris começou a crescer bastante. A população aumentava cada dia mais de uma maneira meio que desenfreada. A maioria das igrejas possuíam seus próprios cemitérios espalhados pela cidade. Mas esses cemitérios não estavam mais dando conta da quantidade de mortos. Imaginem não ter mais para onde cavar, covas tendo que ser compartilhadas, tumbas com vários corpos dentro e muitas vezes corpos simplesmente expostos ao ar livre mesmo, sendo empilhados um em cima do outro. A situação se tornou tão drástica que a população em volta desses cemitérios começou a pegar doenças. A água de um rio que corria próximo a um desses cemitérios ficou infectada e mais pessoas adoeceram. Agora imaginem, os cemitérios estavam lotados e começaram a espalhar doenças. Por causa disso, mais pessoas começaram a morrer e os cemitérios foram ficando ainda mais lotados. Mais rápido ainda, se tornou um ciclo vicioso que simplesmente saiu de controle. Alguma medida precisava ser tomada. Até cogitaram a proibição de qualquer enterro dentro de Paris. Mas claro que, além da igreja ter sido contra isso também seria uma ideia um tanto quanto difícil, quase impossível. Imaginem uma cidade onde fosse proibido enterrar pessoas. Mas bem, como vocês já devem imaginar, a solução disso tudo estava bem abaixo do nariz de todos, abaixo dos pés. Naqueles 300 quilômetros de corredores de pedra, existia espaço mais do que o suficiente para transferir os corpos de todos os cemitérios e ainda continuar sepultando pessoas lá. Em 1786, essa transferência de corpos começou a ser feita de maneira massiva. Centenas de pessoas trabalhando arduamente para transferir milhares de corpos por dia. E mesmo assim, essa transferência só terminou 2 anos depois dela começar. No começo, os corpos simplesmente eram jogados lá dentro, amontoados lá dentro, pelos corredores.
Mas algum tempo depois ficou bem óbvio que era melhor dispor os ossos e os corpos de uma maneira mais organizada, muito organizada. E é por isso que, como vocês podem ver nas fotos, as paredes e as colunas dessas catacumbas parecem verdadeiros monumentos formados com ossos humanos. Por mais bizarro que isso possa parecer, chega até a ser um lugar bonito. Os ossos, os crânios empilhados e organizados vão formando esses desenhos, esses padrões nas paredes. E assim, aquele labirinto de pedra se tornou um labirinto de ossos. Assim foram formadas as catacumbas de Paris. Falando agora já mais nos dias atuais, como eu disse, o lugar se tornou um ponto turístico. Porém, o passeio percorre apenas menos de meio quilômetro. Isso dá menos de 0,5% de toda a extensão das catacumbas. Mas fora esse passeio e o seu percurso, qualquer outro tipo de acesso a qualquer outro ponto das catacumbas é expressamente proibido pelo governo. E acreditem, eles têm seus motivos para isso. Como eu disse, o lugar é um verdadeiro labirinto. São 300 quilômetros de túneis se interligando. Não é nem um pouco difícil de uma pessoa se perder lá dentro. As últimas pessoas que se perderam lá dentro e conseguiram ser encontradas foram 2 jovens em 2017. Esses jovens faziam parte de um grupo de exploração urbana chamado de Cataphiles. Esse grupo de pessoas invade mesmo, explora de maneira ilegal as catacumbas, e eles defendem que toda a extensão das catacumbas deviam ser liberadas para o público. A história mais famosa de alguém que se perdeu nos labirintos aconteceu em 1793. Philibert Aspaert era um porteiro de um hospital em Paris e certo dia ele simplesmente desapareceu. Só 11 anos depois do seu desaparecimento, descobriram o que havia acontecido com ele. Philibert havia entrado nas catacumbas através de uma escadaria que ficava trancada no pátio do hospital. Ele era porteiro, logo ele tinha as chaves. E sim, existem várias entradas escondidas por toda a Paris. Inclusive, é assim que o pessoal de exploração urbana acessa as catacumbas. Enfim, ninguém sabe o motivo do porteiro ter entrado nas catacumbas, se foi só curiosidade ou o quê. Mas ele se perdeu lá dentro e o seu corpo só foi achado 11 anos depois. Enterraram ele no mesmo lugar onde o corpo foi achado e construíram uma lápide, também no mesmo lugar. Mas essa lápide fica fora dos limites por onde é permitido visitar. As catacumbas de Paris ficam 20 metros abaixo das ruas e acredita-se que existam restos mortais de 6 milhões de pessoas lá dentro. Afinal, além dos corpos transferidos no começo de tudo, as catacumbas ficaram quase 100 anos, servindo como cemitério de toda a cidade e até das redondezas. E se você, por algum acaso, visitar Paris um dia, o ingresso para as catacumbas custa em torno de 12 euros e o passeio gira em torno de 45 minutos de duração. É isso, pessoal, essa é a história das catacumbas de Paris. Pessoal, só avisando que no futuro o canal vai mudar de nome por causa de algumas políticas do YouTube. Quem não assistiu o vídeo, o último vídeo, e tiver um tempo, lá eu explico tudo de maneira detalhada sobre o que está acontecendo com o canal e o que vai acontecer também no futuro, etc, etc. Enfim, para eu não me estender muito obrigado pela sua visualização, espero que tenha gostado, valeu, fui!